Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo. Vamos começar esse vídeo, nosso vídeo semanal que a gente vai fazer. A gente está se propondo a fazer esse vídeo semanal para falar um pouco do mercado, falar um pouco de como fechou a semana, as principais notícias do mercado, de finanças, de investimentos, das empresas listadas em bolsas. O intuito desses vídeos serão realmente temas informativos, educacionais, então a gente vai trazer bastante novidade, bastante coisa para vocês. A ideia é que não seja só eu falando, no futuro eu vou fazer alguns vídeos ao vivo e também quem for assistindo esse vídeo vai me passando os comentários, vai me falando o que está achando, qual assunto a gente deveria tratar aqui dentro do nosso canal. Então, eu quero que vocês participem bastante para a gente trocar uma ideia que isso seja bastante saudável. Também vamos colocar isso em formato de áudio no Spotify, então, para você poder ouvir esses resumos semanais. Então a gente vai, a partir de agora, a gente vai começar a falar um pouquinho. E vamos começar falando aqui da nossa Bolsa Brasileira, nosso Ibovespa. Semana fechou aí com uma alta bem tímida, né? 0,62% de alta. É uma leve alta nessa semana, mas é algo que vem subindo bastante nos últimos tempos. A nossa bolsa vem dando fortes indícios de uma grande alta. Isso porque a taxa Selic está caindo, os dados de economia vêm ligeiramente ok dentro das expectativas, né? A inflação vem caindo, a taxa Selic tende a cair e isso faz com que a Bolsa de Valores suba. Então, são sempre movimentos contrários. Quando a Selic está alta, a bolsa tende a sofrer, porque as empresas listadas na bolsa têm dificuldade para tomar capital, para tomar empréstimo, tomar financiamento, para se custear, né? Para custear a sua dívida e fazer as expansões, a conseguir multiplicar os seus lucros, porque o custo do dinheiro, o custo da dívida, ele fica muito mais caro. Então, sempre que a Selic está alta, a bolsa tende a cair porque as empresas sofrem mais. E agora a gente está vendo esse movimento contrário, né? A taxa Selic está caindo, a inflação deu uma boa arrefecida, está caindo também. Então, a taxa Selic está caindo, a bolsa tende a subir, porque as empresas começam a ter margens de lucros maiores, quando elas vão tomar recurso para os seus projetos, para os seus investimentos de expansão, de captação, de compra de outras empresas, de abertura de novos postos, novas lojas, enfim, isso fica mais barato, porque a Selic está mais baixa, o custo da dívida diminui. Então é por isso que a gente está vendo a Bolsa Brasileira subindo. Lá fora o cenário também não é tão ruim, né? Os Estados Unidos forte, pujante, dados de emprego muito bem. A inflação deles não está tão alta, mas também não está descontrolada. A taxa de juros lá está entre 5% e 6%, né? Então, o cenário exterior também está ajudando essa alta, então aí nossa bolsa subiu 0,62 e vamos ver aqui como é que tá a alta nos últimos meses, vamos ver se ele vai puxar para a gente aqui. 128 mil pontos, cliquei aqui para a gente ver, vamos ver. Tá pensando aqui, ó.
Voltei aqui, tava difícil naquele site, agora a gente voltou para outro site aqui. Então, voltando a falar, tá com uma alta de 7% aí nos últimos no último mês, né? Rapaz. Agora sim, agora sim. No último mês, 3,89 de queda, né? Pegando aqui janeiro. E nos últimos 6 meses, aí sim, uma alta de 7,30%. Por cento. Então, minha internet não tá ajudando hoje, mas a gente vai fazer esse vídeo mesmo assim, tá? Vamos lá. Nos últimos 6 meses, então, 7,31% de alta. Não é uma alta muito, né, muito legal aí, uma alta ok, mas pensando mais na sua estratégia de investimento de carteira de ações, teve ações que andou muito nesse período, então não fique olhando sempre somente o índice Bovespa para dizer se é um investimento bom, fazer a aplicação em bolsa de valores ou não. Sempre busque olhar as empresas que compõem o índice, que elas sim, podem dizer se elas se vai de acordo com a tua filosofia. A Petro, claro, teve assim, um alto de ganho que em últimos 12 que um pouquinho das maiores altas das ações, né, das marcas de ações. Tá aqui o bicho. Então, assim, mais andou aí, quem mais performou bem, isso aqui, foi a Vale, né? Teve uma variação de 1,67 essa semana. A Gol caiu 8%. A Gol, que a gente também vai falar hoje, abriu recuperação judicial lá fora, lá nos Estados Unidos, né? Que é onde ela tem ação, também ação listada lá. Teve uma queda brusca aí. Petrobras subiu 1,73. Magazine Luiza sofrendo muito essa ação aí, né? Tá complicado esse setor aí de varejistas, subindo 0,5%. Caixa Seguridade caindo 2,72%. Uzi Minas subindo 5%. Azul 1,42%. CVC Brasil caindo 4,36% e Gafisa. Essas foram as principais ações aí, as principais variações da semana das ações brasileiras, tá? E aqui trazendo essa informação que saiu a publicação ontem no Valor, onde fala que a Petrobras passa a valer 536 bilhões de reais na cotação da Petro, um recorde de valor de mercado. Então isso significa que quando as notícias, né, passam, os valores de mercado, quanto custa essa empresa, a mesma coisa que você pegar todas as ações que estão negociadas dessa empresa e vender. Então você pega lá, a cotação tá, por exemplo, a cotação aqui da Petrobras ontem atingiu R$ 40, vai, 39,96. É a mesma coisa que pegar os milhares de ações lá e vender, ou multiplicar 39,96 pelos milhares de ações, você vai chegar no 536 bi. É assim que as empresas são calculadas o valor. Então, a ação está subindo muito. Então, se você pegar hoje, ela subiu 95% nos últimos 12 meses. Então, quem, quem teve coragem de aplicar em ação da Petrobras e ações de empresas públicas, né, por conta da eleição lá no final do ano, muita gente ficou com medo, com receio do que esse novo governo faria, com as empresas públicas. Quem teve coragem de comprar ou quem já tinha na carteira e conseguiu segurar a mão, né,
hoje está surfando aí o dobro da ação, ela dobrou em 12 meses, então é incrível o que tem performado o papel da Petrobras. Então é algo histórico, né? 536 bi, a empresa a empresa tem uma forte geração de caixa, com reduções de custos e extração no pré-sal e previsão do aumento da produção. Esses fatores levaram os investidores a entender que a ação da companhia está em um momento de baixo risco. Então, a revisão de política de preços de combustíveis trouxe ajustes que não modificaram a dinâmica de mercado. A manutenção da regra de dividendos alinhada ao fluxo de caixa, a divulgação do plano de negócio realista com aumento de investimentos e destaque para exploração e produção com foco no pré-sal. Investimento em refino, principalmente na refinaria Abreu e Lima. Então, o que acontece, né? A revisão de política de preços, todo mundo quando assumiu o governo Lula, todo mundo achou que ele ia subsidiar muito os combustíveis, né? Que ele ia reduzir o preço do diesel, que ele ia reduzir o preço da gasolina e do etanol. Então, não foi isso que a gente viu, né? A Petrobras sim reduziu, mas vem reajustando conforme vai passando o tempo, vem reajustando o valor do combustível. Isso muito em linha também com a prática do governo de esquerda, que tem, por óbvio, ser um governo mais gastador. Então, hoje, o principal acionista da companhia é o governo, é o Brasil, né? Então, não se admira de você entender que eles não vão rasgar preço na Petrobras. Isso não vai acontecer. Porque o principal interessado hoje na Petrobras, da Petrobras lucrar e ter altos bilhões de dividendos, é que eles vão receber boa parte desse lucro para os cofres públicos. Então, vai ajudar no déficit orçamentário. Eles vão conseguir pegar essa grana que a Petrobras aí vai, vai distribuir como dividendos e ela vai poder botar no caixa lá, no caixa do governo, que também tem as suas contas públicas. Então, o governo brasileiro é um dos maiores interessados que a Petrobras não reduza os preços, não reduza a sua margem de lucro. Então, isso também é um ponto importantíssimo. Além que a empresa é boa, a empresa tem uma geração de valor no longo prazo, então muito legal aí o valor que atingiu a Petrobras, aí a nossa maior empresa brasileira hoje. Quem está atrás aí da Petro, em segundo lugar, é a Vale, com 315 bi de valor de mercado. A Vale que vem sofrendo bastante nos últimos tempos aí e, 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 e tem quase aí, 30, 40% menos o valor de mercado, tá? Passando para outra notícia aqui, bancos centrais do Brasil e Estados Unidos ainda resistem a acelerar o corte de juros. Mesmo com ganhos importantes contra a inflação, Copom, que é aqui do Brasil, e o Fed, que é o Banco Central, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, devem insistir na paciência. Aqui a matéria fala que os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, divulgados nessa semana, foram animadores. O IPCA 15 de janeiro anotou alta de apenas 0,31, frente a uma expectativa de 0,47. Então, pense que 0,16% ali, num dado de inflação que o mercado já esperava que fosse alto, né? Que a inflação não reduziria, mas esse 0,16 já animou um pouco o mercado. Animou o mercado, tá? Então, já o PCE americano, que é o índice que o Federal Reserve acompanha, é o índice de meta, né? Caiu para 2,9 em dezembro na comparação anual, que também é abaixo do esperado. Então, o mercado financeiro comemorou, como era de se esperar. Sendo assim, investidores e consumidores não deveriam esperar uma aceleração de cortes aqui e o começo do ciclo de flexibilização nas taxas pelo Fed em breve? Essa é a pergunta, né? Aqui na matéria fala que não parece ser o caso ainda, apesar da boa notícia vinda dessas leituras de inflação. Em ambos os casos, permanece a preocupação com os preços de serviços que estão mais rígidos que os demais desde a abertura das economias após a pandemia. Então, aqui o que chama atenção é que
é que mesmo com os arrefecimentos, o que está mostrando para nós é que os bancos centrais estão cautelosos, né? Porque depois dessa pandemia aí, o que que acontece? A inflação ela aumentou muito. Então, os preços dos itens de bens de consumo e de serviços aumentaram demais, né? Estados Unidos, que sei lá quantas décadas não via inflação, hoje está vendo uma inflação maior que a do Brasil, inclusive. Então, eles nunca tinham se deparado com isso. Então, agora que eles estão com a inflação controlada, que eles tiveram que subir a taxa de juros para controlar a inflação, eles estão cautelosos para reduzir a taxa de juros, para que essa inflação não volte a assustar. Então, é mais essa linha que eles estão. Essa linha de raciocínio que eles estão tomando, tá? É, nos Estados Unidos, grande parte da desinflação que ocorreu até agora veio nos preços dos bens, à medida que as cadeias de abastecimento se normalizaram e os custos de transporte diminuíram. Analistas dizem que deve ainda haver alguma pressão adicional proveniente desse grupo, como o custo dos automóveis novos e usados, mas parte considerável do progresso da desinflação foi alcançado. Então, significa que todos esses planos monetários do Fed surgiram efeito, tá? Partindo aqui, eu ia falar agora da Vale, agora há pouco ali. Semana teve muito estresse com a ação da Vale, muita informação dizendo que o governo, que o Lula queria botar ali o Guido Mantega para CEO da companhia. Que ele queria colocar o ex-ministro, né? O ex-ministro Guido Mantega na Vale para ser CEO da mineradora. O que que saiu no mercado? De que o Lula queria botar o Mantega lá como CEO para dar uma vista grossa naquelas dívidas de Brumadinho lá e daquelas quedas de barragem. Então, não é uma vista grossa no valor que eles têm que pagar de indenização, mas sim uma redução, né? Parece que 40 e poucos bi, eles queriam reduzir isso aí. Então seria uma troca ali, um acordo para colocar uma carta carimbada do governo como CEO lá na companhia. Então isso gerou um burbúrio muito grande, né? Um estresse muito grande. A ação chegou a cair bastante essa semana e o recuo político do governo, no caso Manteiga, significou vitória para a parte dos acionistas da empresa e para gestores e investidores, que veem nos movimentos do governo uma clara interferência em uma empresa privada, privatizada há 27 anos em 1997, e cuja governança foi aprimorada. Então, o que que acontece? Essa empresa não é mais pública, meu amigo. Essa empresa não é pública. Como é que você quer botar um teu brother lá dentro? Como é que você quer colocar o Guidão lá, o Manteiga? Não é assim que a banda toca, entendeu? Então, não é assim, cara. E aí ele quis dar uma carteirada lá e acabou que não funcionou, tá? Graças a Deus, eu acho, né? Acho que é uma boa notícia, tá? Então vamos ver o que que a gente vê para os próximos dias aí com relação a esse tema, tá? Partindo para outro tema aqui, para falar um pouco da Gol, que a gente tinha comentado no começo do vídeo, né? Que a Gol abriu recuperação judicial normal, né? De companhia aérea, isso é algo, bicho, companhia aérea ou quebrou ou vai quebrar. Isso não tem como. Companhia aérea sempre dá problema, sempre trabalha deficitário, sempre está estrangulada, sempre está entupida de dívida e a pandemia piorou a situação das companhias aéreas. Então, cara, se tem uma dica para você aqui, não invista em companhia aérea, fuja desses negócios aí, pelo amor de Deus, tá? Então, a Gol relata dívidas totais de 40 bi e tenta antecipar empréstimo. Descontando os ativos, a dívida líquida da empresa seria de 4,8 bilhões de dólares, ou 24 bilhões de reais. Quando anunciou a recuperação judicial, a Gol disse que sua dívida era de 20 bilhões. Agora é 40. Então, tá parecendo as lojas americanas, né? Que no começo era 10 bilhões, 12 bilhões, o Sérgio Real falou,
E aí subiu para 40 bilhões, né? Então, o processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos foram publicados nessa sexta-feira. No documento, a empresa aponta uma dívida total de 8,3 bilhões de dólares, mais de 40 bi, considerando o câmbio de hoje, que é a data de ontem, né? É complicado, hein, bicho? Complicado, complicado. Eles estão tentando fazer um saque de 350 milhões de dólares, saque provisório, e ele é dimensionado para atender as necessidades de liquidez previstas pelos devedores para o período intermediário. E o acesso a essa liquidez permitirá que os devedores continuem as operações durante esse período. Então, eles estão querendo antecipar um empréstimo ali de 350 milhões de dólares. Quando você protocola uma RJ, você deixa de pagar todo mundo, todos os credores, fala, irmão, não vou mais pagar ninguém, senta aqui, vamos negociar. Então é isso que acontece quando uma empresa protocola uma RJ. E eles estão tentando esse saque provisório para continuar pagando ali, talvez, despesas da operação em si, da operação para rodar, para botar os aviãozinhos lá, subindo e levando você para Paris. Então é isso que está acontecendo, tá? E aí já em linha com essa notícia tem aqui a outra notícia que fala que as agências de classificação de risco já cortam nota de crédito após o início da recuperação judicial. A Fitch e a S&P destacam que a situação da dívida da companhia ficou insustentável mesmo com melhorias operacionais em 2023. A reduzir a nota de CCC-, que já era uma bela porcaria, para D. Então, bicho, abandone. Os analistas escrevem que a Gol vinha melhorando a geração de caixa desde o fim da pandemia, mas o incremento das despesas de arrendamento e elevadas taxas de juros tornou seu perfil de dívida insustentável. Aqui que eu falo da elevada taxa de juros. Quando o custo da dívida vai aumentando. O que a empresa faz quando a empresa tem muita dívida? Ela precisa financiar o custo da dívida dela. Ela troca todos os anos a dívida para que a operação se mantenha. Então, quando a pandemia veio e a taxa de juros estava lá em 2% e nos Estados Unidos estava uma taxa zerada, bem dizer, o custo da dívida para essa empresa captar e fazer os seus projetos era muito barato. E aí o que aconteceu? A taxa de juros aumentou, duplicou, triplicou. Tá? O cara pagava 2%, 3% ao ano de juros para o banco. Agora ele está pagando 20%. Ele não consegue gerar isso de lucro na empresa dele. E ele tem que pagar o banco, ele tem a despesa financeira altíssima. Então isso come o caixa da empresa. Isso derrete a empresa. Então isso é um dos motivos que fez com que o perfil da dívida da Gol ficasse insustentável. Se não quebrou, pode ser que quebre um dia. Olha aí. Já voou de Gol? Acho que eu já voei de Gol. Passando para mais uma notícia, falando aqui agora do dólar. Dólar fecha sessão em queda, com dados de inflação no foco, que a gente já falou lá no começo, e que o Ibovespa subiu com o impulso da Vale. A Vale voltou a subir depois que falaram que o Manteiga não seria mais o CEO da companhia, né? Vamos ver o dólar aqui. Vamos colocar aqui o dólar. Então aqui, ó, dólar real brasileiro. Dólar frente ao real brasileiro, 4,92, fechou, né? Semana chegou a bater 4,98. Chegou a bater 4,98 aqui, ó. Tá aqui, então, tá dando uma queda, ó. Essa semana chegou a bater 4 e... Peraí que meu cursor aqui tá ruim. Aqui, ó. 4,99. Quase bateu 5 pila. Então aí tá com uma quedinha. Vamos ver no último mês aqui como é que tá. No último mês ainda tá mais ou menos. Beleza? Passando aqui para nossa penúltima notícia do dia, da semana. Lucro dos grandes bancos deve crescer 30% no quarto trimestre. Isso aqui para mim é bom, né? Trabalho em banco, PLR vai vir mais gordinha. Então a inadimplência começa a dar sinais de queda e há a projeção de alguma aceleração no crédito neste ano após 2023 mais difícil. Então aqui está
o gráfico do que os bancos devem reportar de lucro esse ano, esse quarto trimestre, né? Então, em bilhões no ano deve bater quase 100 bi. Vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra essa informação na notícia, mas só nesse quarto trimestre os bancos devem reportar 26 bi de receita, de lucro, tá? É muita grana, é muita grana, é muita grana. Dia 31 já começa ao Santander, já começa a falar o que teve de reporte de lucro. Então, a temporada de balanço dos grandes bancos brasileiros começa na próxima semana, sob a expectativa de que os resultados do quarto trimestre mostrem uma melhora em relação aos 3 meses imediatamente anteriores a um salto em relação ao último trimestre de 2022, quando as instituições financeiras começaram a montar provisões contra o default Americanas. Então, os bancos no começo do ano, lá em janeiro do ano passado, fevereiro, não vou lembrar, mas acho que a gente passou o ano inteiro falando de Americanas, a gente tomou um pau, tomou um baque, né? Bem no comecinho do ano, as Americanas falaram, bicho, eu tenho 40 bi de dívida aqui num risco sacado, que é um produto que não aparece no meu balanço, que é uma dívida que eu tenho com os meus fornecedores, e é uma fraude, a maior fraude contábil da história brasileira. Todos os bancos tinham grana lá dentro. Todos os bancos confiavam nos 3G lá, no Paulo Leman, no Sicupira e no Teles. Então, o que acontece? Quando bateu isso aí, é lógico que esses 40 bi tá dentro dos bancos. Então, todos os bancos sofreram e tiveram que provisionar essas dívidas no balanço. Significa que eles tiveram um prejuízo muito alto. Então, fez com que os lucros dos bancos caíssem nesse ano de 2023, além da alta inadimplência, além do alto endividamento das famílias e das empresas, fez com que os motores de crédito, que a gente fala, das empresas fechassem, né, desligassem. Então, os bancos têm o que a gente fala de safra de crédito. A safra do ano passado estava uma safra horrível de crédito, com CPFs e CNPJs de empresas possivelmente não pagadoras e que deram muito trabalho para os bancos. Então, o único banco que deu, assim, que realmente soube tratar da inadimplência no passado e surfou muito bem foi o Itaú, na parte privada, e aí o Banco do Brasil, que é público, mas o Banco do Brasil tem uma boa parte da carteira de crédito no agro, né? Então, no agro e também em aposentados, que a inadimplência é bem pequenininha. Então, por isso que esses dois bancos surfaram bem legal. E os outros bancos, Bradesco e Santander, tomaram realmente um cacete. Eu pude ver de perto isso aí, tá? Então, analistas também esperam a consolidação do cenário de estabilização e até início da queda da inadimplência, o que pode incluir o segmento de pessoa física. O crédito, por sua vez, desacelerou sob o efeito do aperto monetário, que é defasado. Porém, o foco dos investidores estará na divulgação dos projetos, que são os guidance, dos bancos para 2024, dados cenários de queda de juros, mas da atividade mais fraca. Então, significa que os investidores vão precificar as ações, vão ver como é que está o comportamento dos bancos, as ações de banco. Tudo é futuro, pessoal. Tudo é o que a gente mostra para o mercado, as empresas mostram para o mercado que vai fazer, são as perspectivas. Isso traz um otimismo ou um pessimismo. Então, muito além do que já foi feito do resultado do quarto trimestre, que os bancos vão falar, é o que a gente vai fazer para frente, é o que os bancos estão pensando que vai fazer, que tem um cenário positivo, que estancou a inadimplência, que conseguiu focar na recuperação de crédito, que tá com uma safra de crédito boa agora, com bons pagadores, com boas empresas pagadoras, com ratings melhores, com CPFs melhores. Então isso é muito a perspectiva. Isso vai ditar se as ações sobem ou descem, porque a ação é sempre precificando o futuro, tá? Então, basicamente, é isso. E aí, falando um pouco da temporada de balanços brasileiras que vai começar em breve, né? É, os bancos vão começar já a soltar os resultados, mas tem mais de 500 empresas aí que vão também soltar os resultados. Então, o que esperar da temporada de balanço que começa em breve, né? Para o setor de bancos, a gente acabou de falar. Então,
não vou me pautar nisso. E aí a gente tem aqui, ó, os destaques setoriais. Então, os resultados do quarto trimestre de 2023 devem ser melhores do que no mesmo período do ano anterior, diante melhor nível de emprego. Então, mais emprego, mais consumo, mais venda das empresas, mais lucro das empresas. Entende? Então, o que ajuda nas vendas. O problema é que os juros continuam muito altos e as famílias continuaram endividadas. Então, olha que interessante, né? As, as pessoas continuam endividadas, mas estão gastando ainda. Estão gastando. Elas não querem saber. Entendeu? E olha que legal o fenômeno aqui que eu não tinha me atentado. Além disso, o fenômeno de esportivas, essas bets, tirou as vendas de outros setores. Galera quer gastar dinheiro com casa esportiva, moço. Quer ganhar dinheiro com casa esportiva. Quer mudar de vida com casa esportiva. Tirou venda de outros setores. Olha que loucura isso. Eu fui apostar lá e não comprei esse copo. Eu quis apostar no meu time e não comprei esse copo. Eu fui apostar e não comprei esse mouse. Qual que é a marca desse mouse? Logitech deixou de vender um mouse porque o Joãozinho apostou que o time dele de Bangu ia ganhar do combate barreirinha. É mole isso aí? Vamos para os destaques setoriais. Varejo. Ainda é um cenário macro bastante desafiador, uma dinâmica macro bastante desfavorável, mas melhorando marginalmente. Ainda estamos em corte de juros, então tem uma melhora, mas ainda não são níveis restritivos. Teve Black Friday, Natal e ainda Réveillon. São três gatilhos de venda muito importantes e normalmente o quarto trimestre chega a representar 40% das vendas do ano. É uma época em que é possível aumentar as margens, pois as pessoas estão menos sensíveis a preços. Então tá aí. Na parte financeira a gente falou dos bancos já. Aí tem a parte de carnes, o setor de carnes, principalmente BRF, também deve ser olhado de perto com expectativa positiva. No Natal, sobe as vendas de peru, no caso da Sadi, e Chester, no caso do Perdigão. Além disso, o preço do milho e soja caiu em 2023 e isso deve ter ajudado a recuperar margens, que ainda estão baixos, mas ainda estão em processo de recuperação. Isso porque caiu a soja, que é a comida dos bichos. A margem aumenta. O custo diminui. Tá entendendo? Já para carnes bovinas, as expectativas não é favorável, pois o ciclo do gato com preço baixo e custo alto. Construção civil, as prévias indicam que os resultados são de irregulares a bons, na visão da Levante. Os dois devem ficar atentos aos quatro impactos nas vendas da ampliação do mercado. Já falou show. Companhias aéreas aqui, nem vou falar. O setor de elétricas, as distribuidoras devem ter dado sócios diante de maior consumo de energia, como analisa a XP fala. O setor de energia também deve ter alguma melhora, principalmente nas transmissoras. E aí a gente tem as mineradoras, também deve apresentar de relativamente sólido, com mais base mineral nesse trimestre. Menciona a Vale, tendo em vista que o preço do minério se manteve num bom patamar e o volume esteve forte em seu entendimento. Ela está desalavancada, a Vale, né? Então acho que o resultado, se não tiver nenhuma surpresa na parte de custos, vai vir com um bom resultado. Outros setores mencionados. O setor de autopeças, máquinas e equipamentos ainda anda devagar, operando abaixo da sua capacidade, segundo o NDB. Açúcar e etanol deve vir bem. O setor de distribuição de combustíveis também. Estradas com volume maior, mas ainda não é um evento para você virar o setor. Então tá aí. Então tá aí. Então a gente fez um resumão da semana, das principais notícias, das principais informações, do que a gente tá vendo, índices de Bovespa, de ações, o que a gente espera para os próximos trimestres, um pouco de fechamento, um pouco de inflação, um pouco de taxa de juros, emprego. Falamos bastante nesse vídeo, ficou um vídeo bem legal. Eu peço que vocês me sigam lá no Instagram. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, vai lá no TikTok, me segue, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você acha que precisa, o que você acha que eu preciso falar mais, mande suas perguntas, comente aí o que você achou
dessa canetada que o governo tentou dar na Vale, desse valor da Petrobras, dos lucros dos bancos, das varejistas, enfim. Mande aí um salve que eu vou ler e vou responder todos. A gente se vê na próxima semana com mais um resumo. E por hoje é só. Valeu, abraço. Tchau.